Fala rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Mestre Neg-kun e você já percebeu que às vezes nas suas mesas de RPG o problema pode não ser necessariamente um dos jogadores, e sim o mestre. Aquele mestre que concorda com tudo, que evita o conflito, que tem medo de frustrar os seus jogadores. E aos poucos vai perdendo o controle da narrativa, do ritmo e aquela vontade que você tinha de jogar RPG. Esse vídeo não é sobre você ser autoritário nas suas campanhas, nas suas mesas de RPG. É você entender que você também dizer não aos seus jogadores é também uma ferramenta narrativa. Então já deixa o like e vem comigo para mais um vídeo. O primeiro erro é a gente confundir autoridade com autoritarismo. Muitos mestres evitam dizer não para os seus jogadores porque confundem autoridade com abuso de poder. Eles acreditam que impor limites estraga a diversão. Cria aquele clima ruim que todo mundo fica tenso, tipo, o mestre falou não para nós. Transforma o mestre em um inimigo dos jogadores e um inimigo da campanha. Sem limites claros, a mesa perde a forma. E sem forma não existe tensão e nem significado na história que você está contando. Um exemplo aqui é que um dos jogadores, então, ele pede algo completamente fora do tom da campanha. Você está mestrando uma campanha mais alegre e ele resolve fazer algo totalmente fora da campanha. Tipo, vou eliminar uma vila inteira, sabe? Ou vou tacar uma bola de fogo no meio daqueles civis ali, sabe? Um negócio bem fora de contexto mesmo. O mestre então aceita esse conceito, aceita essa ideia para não parecer chato. E também para não quebrar aquela ideia do personagem assim, então tá bom, ele tá seguindo o sistema dele. Pouco a pouco ele vai cedendo mais e mais desejos a esse jogador, a esses jogadores. E o tempo vai passando e percebe que a campanha em si, que é a história que ele tá contando, não faz mais sentido. Não houve um conflito direto, assim, sabe? Ah, eles se revoltaram, mataram todo mundo. Não, simplesmente não tem mais história. Tudo que esses jogadores querem fazer é permitido, nada pesa. Autoridade narrativa cria foco. E nós como mestres temos o medo real de frustrar os jogadores, frustrar pessoas. Na raiz do medo de dizer não aos seus jogadores está algo extremamente simples. O mestre não quer decepcionar os jogadores, não quer decepcionar a mesa que você está mestrando, não quer deixar aquela história que você está contando, que você colocou na cabeça e falou, cara, vai ser massa, a história vai seguir assim, assim, assado. Eles vão descobrindo pouco a pouco o que está acontecendo e é esse medo real, a gente tem medo de decepcionar os jogadores. O mestre ele quer ser justo, querido e realmente acessível. Mas RPG não é serviço ao cliente, é coordenação criativa. Mas, às vezes, frustrar uma expectativa de um dos jogadores que ataca aquela fireball no meio daqueles civis é o que salva a experiência coletiva, o que faz todo mundo falar, oh, que legal, cara, essa campanha tá massa pra caralho. Um exemplo aqui, um dos jogadores insiste em uma solução que invalida toda a tensão de uma cena. Todo mundo nervoso assim, começa a fazer muita piadinha, ou ele fala, ah, meu personagem é engraçadão, assim, sabe, vai fazer umas piadinhas com o vilão e tal. Quebra a tensão da cena, concorda comigo? O mestre então ele concede, ele permite que o jogador faça isso para não parecer injusto. O grupo vence, mas ninguém ali se sente satisfeito. Nem toda a expectativa que os jogadores esperam precisa ser atendida para a história acontecer. O terceiro é quando o sim constante que você fala para os seus jogadores quebra o jogo. Dizer sim para tudo que os seus jogadores querem, eles querem item lendário, eles querem subir de nível, eles querem tudo naquele momento. Não é ser flexível, é abdicar da função de mestre. A gente tem que aprender a dizer não, realmente. O RPG ele precisa de limites físicos, limites narrativos e limites de tom. Sem isso, as escolhas que seus jogadores fizerem na campanha, elas deixam de ter peso. Um exemplo aqui é que um dos jogadores tenta acumular bônus e interpretações para garantir o sucesso absoluto. Nós como mestres, para não quebrar a narrativa, para não impor limite, a gente aceita tudo, fala, ah, ok, não tem problema. Só que aí que tá, o desafio ele desaparece. O jogo vira uma execução automática, o jogador vai falando, ganhando bônus, ele vai somando coisa aqui, de repente quebrou o jogo. Isso é chato pra caramba. Quando o jogador ele fica poderoso demais, de uma maneira muito rápida, isso quebra o jogo. Você dizer não também é design narrativo. O não ele não precisa ser seco. Ah, mestre, eu quero não. Não vai funcionar, não é assim que funciona. Ele pode ser narrativo. Você pode manter aquele não, mas, não agora, não desse jeito. Essas respostas preservam a agência e não destrói a coerência, não destrói a dinâmica que você está mestrando ali, contando essa história para os jogadores. Um exemplo é que um dos jogadores ele quer castar uma magia de uma maneira totalmente fora de escopo. O livro diz uma coisa, ele quer interpretar aquilo daquela maneira exata, mas não se aplica naquele momento, não se aplica naquela situação. O mestre responde, não desse jeito, você pode tentar dessa maneira X, mas vai haver um risco. A cena ela ganha tensão e não perde a criatividade. Assim você dá peso às decisões dos jogadores, ao que eles querem fazer e torna os sacrifícios mais significativos. A autoridade também não é você ter controle total sobre a sua mesa. Dizer não não é controlar os jogadores, é proteger o espaço compartilhado. O mestre ele não manda na história. Por mais que nós como mestres queiramos criar uma história, fazer eles seguirem A, B, C, D, E, F, chega um ponto que os jogadores eles querem decidir para onde eles vão. Assim nós usamos as decisões dos jogadores para criar tom, ritmo e coerência para a história que você está narrando. Sem você permitir aos seus jogadores explorarem a história, sem você permitir que os jogadores eles escolham para onde eles querem ir, o RPG ele vira uma espécie de ruído coletivo, onde os jogadores eles sempre vão querer fazer alguma coisa e você vai dizer não, não pode, não, não pode, não, não pode. O exemplo aqui é que durante uma cena emocional, algo está acontecendo, tá todo mundo aquele, meu
Deus, o que tá acontecendo? Nossa, isso aconteceu mesmo. Os jogadores começam a ter aquele humor tóxico, assim, aquele humor caótico. Nós, como mestres, intervimos e dizemos: agora não, vamos segurar o clima um pouquinho, tá legal essa cena, o cara tá narrando de uma maneira divertida, assim, sabe? A cena funciona, o humor ele volta depois, com aquelas piadinhas prontas no meio do combate, mas no momento certo. O time é direção de decisão, não improviso constante. O mestre que nunca diz não, cansa primeiro. Aqueles mestres que evitam esse conflito, dizer não para os jogadores, eles acumulam muita frustração. Assim, nós mestres nos sentimos usados, perdemos aquele senso de querer jogar, de falar, pô, vou mestrar pra esses caras que tá divertido pra caralho. A gente começa a mestrar no automático. Ah, legal, vocês estão fazendo isso, encontra um combate aqui, fazendo um negócio ali. Um exemplo aqui que um mestre, após várias sessões cedendo aos jogadores, ok, faz, ok, faz, ok, faz. O mestre começa a pular a descrição, começa a acelerar as cenas e evitar as preparações que ele fazia. O jogo continua, como se fosse um videogame realmente, não mais uma história de RPG. Mas a paixão do mestre acabou. Quando nós como mestres cedemos demais aos jogadores, às vezes algo dentro de nós acaba morrendo, que é a vontade, que é aquela paixão por mestrar RPG. Também tem aquele não que ensina os jogadores a jogar melhor. Quando o mestre ele diz não com clareza e respeito, algo muda dentro da campanha, algo muda dentro da história, dentro da mentalidade dos jogadores. Os jogadores eles começam a entender o tom que você está tentando propor para a campanha, eles respeitam os limites que você impõe, eles passam a colaborar muito mais. O jogo, jogadores, você como mestre, amadurece. Um exemplo aqui que após os jogadores ouvirem um não mais bem colocado, ele começa a reformular a sua ideia, começa a reformular o plano de uma maneira um pouco mais coerente, vamos chamar assim. A cena melhora, a mesa agradece, e todos os jogadores entendem que se eles seguirem o ritmo, seguirem o tom que você está propondo, todo mundo se diverte muito mais. Quando a gente aprende a dizer o não de maneira correta, não sempre não, mas assim, de uma maneira mais bem colocada, a gente ensina os jogadores a jogar melhor, observar mais e respeitar o mundo que você está criando. Dizer não te torna um mestre ruim, te torna um mestre mais presente. Autoridade narrativa não é rigidez, é cuidado. Quando nós como mestres entendemos que limitações protegem a história da campanha, a história que você está contando para os seus jogadores, frustração pontual evita frustração constante, e dizer não também é uma maneira de criar. A mesa cresce, os jogadores amadurecem e a campanha ela se torna muito mais épica, muito mais memorável ainda. O RPG então ele deixa de ser concessão para voltar a ser uma criação compartilhada. E agora eu quero saber de vocês. Vocês dizem não com frequência para os seus jogadores? Deixa nos comentários. E claro, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações aí, dá uma olhada no comentário fixado. Nos vemos no próximo vídeo. Que os queridos estejam com vocês. Até mais.